Com a fase de grupos da Libertadores chegando ao final, muita coisa que não era esperado está acontecendo. E por isso, eu resolvi trazer os times brasileiros aqui e vou dizer se a campanha deles é surpreendente ou decepcionante, além de pontuar todos os detalhes positivos e negativos. E para começar, vamos falar um pouco do Bahia, o time do Grupo City. O Bahia, eu acho que é a situação que mais fica entre os dois, entre decepção e surpresa. Porque assim, o time do Bahia é o líder do seu grupo, do grupo da morte. Tem 7 pontos em 4 jogos, o que não é ruim de jeito nenhum. Só que com essa derrota que teve em casa contra o Nacional, acabou se complicando um pouco. Por quê? Esse time do Internacional é mais forte que o time do Bahia. E quando eu olho para a tabela, o terceiro colocado tem 3 pontos a menos que o time do Bahia. E aí, se ganha esse jogo contra o Internacional, já pode igualar em pontos. Assim, eu acho que o Inter vai ganhar e que o Bahia tem todas as condições de passar, mas se colocou em uma situação complicadíssima. Ainda tem pela frente o Atlético Nacional fora e o time do Internacional também fora. Ou seja, o primeiro lugar, pode esquecer, já foi, não poderia ter tido essa derrota se quiser sonhar com o primeiro lugar. Mas ainda assim, lá na Colômbia, pode ser surpreendido pelo time do Atlético Nacional. Não tem mais time que o time do Internacional. E para mim, no detalhezinho, eu vou dizer que o time do Bahia é uma decepção. Sabe por que eu vou dizer que o time do Bahia é decepcionante? Eu vou dizer que esse time do Bahia é decepcionante simplesmente pelo fato de que eu esperava mais dele. O time do Bahia joga bola, é um bom time, sabe jogar. E aí, quando você pega na Libertadores, não consegue fazer a mesma coisa que faz em outros campeonatos, como é o caso do Brasileirão. Como foi o único time que ganhou do Palmeiras já na temporada regular. Então, assim, cara, infelizmente eu acho que o Bahia na Libertadores deixa um pouco a desejar e pra mim é decepção. Mas tem toda a condição de passar e tem muita gente pior. E um deles, vamos falar agora, o time do Botafogo. O atual campeão da Libertadores é apenas o terceiro colocado em seu grupo, com 6 pontos em 4 jogos. Ou seja, já uma situação um pouco incômoda para o time do Botafogo. Ainda tem 2 jogos para fazer dentro de sua casa. Então, nesse ponto eu vejo que está um pouco tranquilo. Porque assim, o Botafogo, ele só tem 1 ponto a menos que o segundo colocado, que é a Universidade do Chile, e 3 pontos a menos que o Estudiantes. Só que é o seguinte, o que eu vejo assim, que mais pode complicar o time do Botafogo é o futebol que vem jogando, ou no caso, que não vem jogando, que é um futebol horrível. É muito ruim o trabalho de Renato Paiva. Não tem associação no meio de campo, os pontas não conseguem jogar, não acionam o centroavante, a defesa não funciona, é um time pífio, muito, muito ruim. John Textor tem que procurar outro treinador no mercado, por mais que tenha passado pouco tempo, não dá para continuar com o trabalho de Renato Paiva. Eles têm 4 gols marcados, 3 gols sofridos e 1 gol de saldo. Ainda vão ter os confrontos diretos, né, contra Estudiantes e Universidade do Chile. Mas o Estudiantes, hoje, joga mais bola do que o time do Botafogo. E a Universidade do Chile vai vir trancadinha para tentar, de repente, um empate que deve classificar eles. Eu acho que a situação do Botafogo é uma das mais calamitosas dos times que talvez entrassem como favoritos, vamos dizer assim, da Libertadores. E por isso, eu vou te dizer, cara, eu acho que o time do Botafogo é uma decepção. É decepcionante o que faz o time do Botafogo. Eu esperava mais esse ano, principalmente depois de ter ganhado no ano passado, por mais que perdeu jogadores importantes, como Luiz Henrique e Almada, mas mesmo assim ainda fez algumas contratações, claro que não do mesmo nível, é impossível ter o timaço que o Botafogo teve ano passado, todo ano aqui no futebol brasileiro. Mas trouxe Arthur, que é bom jogador, trouxe Patrick de Paulo, que eventualmente pode ajudar. Tem um elenco já forte, já formado, Gregory, Marlon Freitas, Igor Jesus, que chegou até a bater em seleção, acho que foi loucura, mas chegou a bater. Savarino, que joga muita bola, indiscutivelmente. Mas, infelizmente, eu acho que o Botafogo não classifica nessa temporada e vai ficar pela fase de grupos. Acho que vai para a Sul-Americana. E aí, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas é uma das maiores decepções, se não for a maior, esperando tudo que a gente esperava depois da primeira conquista deles. Agora vamos falar do Fortaleza, o time de Vojvoda. Assim, cara, o Fortaleza começou tomando 3-0 em casa pro Racing. Eu pensei, aqui moiou. Tanto que começaram a pedir a saída de Vojvoda, que aí eu acho que já foi pro campo dos lunáticos, foi pro campo da loucura mesmo. Mas olhando só para essa Libertadores, eles têm 7 pontos em 4 jogos.
Eles têm a mesma quantidade de pontos que o Racing, que é o líder, e tem 2 pontos a mais que o Bucaramanga, que é o terceiro colocado ainda. E eles têm 2 jogos. Um jogo que vai definir a classificação contra o Bucaramanga, que é dentro de casa e tem tudo para ganhar. Se ganhar, já classifica. E caso se classifique nesse jogo, tem um jogo da última rodada contra o Racing, fora de casa, para definir se vai ser primeiro ou segundo. Mas caso não ganhe do Bucaramanga, vai definir classificação. Isso aí vocês já entenderam, tudo bem. Eu achava que o Fortaleza não estava indo tão bem assim. Empatou com o Bucaramanga, perdeu do Racing. Só que quando ganhar a vitória pro WO do time do Colo-Colo, que soma os 3 pontos e 3 de saldo, e depois mete 4-0 no time do Colo-Colo, para mim vira a chavinha. Uma chave de que era algo desesperado, que não ia passar, que não ia pegar nem Sul-Americano. Para mim, eu já dou o time do Fortaleza como classificado nessa Libertadores. E para mim, o time do Fortaleza, mesmo que tenha 2, teoricamente, bem mais fracos no grupo, o Fortaleza chegar na 4ª rodada, já classificado, para mim, conta muito. Mas que perdeu de 3-0 em casa, cara, eu acho que isso é muito válido. E para mim, o Fortaleza é uma surpresa, e uma surpresa muito positiva dessa Libertadores para os times brasileiros. Sem dúvidas. É um time que joga bem, é um time que joga bola, mesmo que não tenha um elenco tão recheado, consegue disputar sempre, consegue competir. Tomou aquele 3-0, tomou. Mas só a efeito de comparação, para vocês verem como eles conseguiram virar a chavinha e tirar aquilo dali, eles têm 8 gols marcados e 4 gols sofridos. Eles têm 4 gols de saldo. Ou seja, aquele resultado ficou para trás. E agora, parece que é um novo Fortaleza. E que eu acho que se vacilar, ainda pode pegar umas quartas. E se for deixando, não duvido que chegue numa semi. Eu acho que talvez seja um pouco longe, mas não duvido. Vojvoda é um excelente treinador. E quando pediram fora Vojvoda, foram pro campo da loucura total. Porque Vojvoda, que segura muito do que é o time do Fortaleza, até hoje, cara. Agora, vamos falar do time do Sul. O time do Internacional. Que todo mundo colocava o time do Internacional como uma grande potência. O time que joga demais. O time que vai ser campeão de tudo. Vi muita gente falar isso. Vi muita gente colocar o Internacional como campeão brasileiro, campeão de Libertadores. Não acho que é uma loucura tão grande, mas eu acho que passou um pouco do que o Internacional pode entregar. O Internacional tem 5 pontos em 3 jogos. Tinha um jogo a menos do que o resto do grupo. Se ganhar, vai para a liderança. Se empatar, continua a posição. E se perder, eu acho que perde a posição. Então, assim, o time do Internacional tem 7 gols marcados, 4 gols sofridos e 3 de saldo. Ou seja, já tá, vamos dizer que tranquilo, assim. Por quê? Porque ainda depois do jogo de hoje, que é fora de casa, contra o Atlético Nacional, vai ter 2 jogos em casa, contra o Nacional e Bahia. Só para garantir a sua classificação em primeiro colocado do grupo. Eu acho que o Internacional decepciona um pouco nessa temporada pelo futebol, pela entrega e por não ganhar jogos que em tese deveria ter ganhado. Mas ao mesmo tempo que eu vejo isso, pela condição que o grupo do Internacional entrega pro que está acontecendo, pelos pontos que já conquistou, o momento que está agora é muito favorável. Eu colocaria como decepção se tivesse pior, se o grupo tivesse mais complicado, mais embolado. Mas como o grupo está em tese simples, em tese o Inter tem tudo para passar nesse grupo, eu coloco ele como surpresa, sabia? Eu acho que o Internacional é uma grata surpresa para o seu torcedor. É um time que joga bem e que conquista seus pontos. Ainda falta entregar mais futebol, garantir alguns resultados que em tese deveriam ser ganhos tranquilamente, mas mesmo assim o time do Internacional joga bem, o time do Internacional tá bem qualificado, o time do Internacional tem tudo para passar e ir em primeiro com tranquilidade no grupo da morte, então para mim é uma surpresa sim. E agora vamos para o próximo, né? Vamos falar do São Paulo Futebol Clube. O time de Zubeldia, que quando eu falei que Zubeldia tinha que permanecer, eu fui esculachado pelos torcedores do São Paulo, mas tá tudo bem. Aí agora tá todo mundo elogiando, tá todo mundo falando bem, porque os resultados começaram a aparecer. Eu sempre disse que ele tinha vestígios de trabalho muito positivos
e que ele deveria permanecer. E foi uma chuva de hate que caiu pra cima de mim. E agora tá mostrando aí o resultado, mostrando que eu tava certo. Mas tudo bem, vamos seguir. O São Paulo tem 10 pontos em 4 jogos, cara. Isso é espetacular. 10 pontos em 4 jogos é uma baita de uma campanha. Se eu não estou enganado, é a melhor campanha da história do São Paulo em Libertadores. Cara, isso é muito grande. A melhor campanha da história do São Paulo em Libertadores. Ele é o segundo lugar geral da competição. É o primeiro disparado. Tem 7 gols marcados, 2 gols sofridos, 5 gols de saldo. Tá muito tranquilo no seu grupo. Precisa de um empate para classificar. Então, cara, o São Paulo já foi, já passou, já está classificado. Tem 2 jogos em casa contra Tajeres e Libertad. Vai brigar para ficar ali. Talvez brigue até o final para ser primeiro de geral. É esse o estado que o São Paulo tá. Tá muito tranquilo, tá muito calmo. As coisas parece que as coisas começarão a ficar mais tranquilas com o Zubeldia. Então, eu não acho que tenha muito mistério para fazer com o time do São Paulo. O São Paulo tá jogando bem. Quando também não joga bem, também vence. Então, tá extremamente tranquilo. 2 joguinhos em casa, um empate, classifica. Não tem dúvida. O São Paulo é uma grata surpresa. O seu torcedor tem que ficar muito feliz com esse time do São Paulo. Porque tá jogando bem, tá ok. Mesmo com alguns de seus principais jogadores fora. E agora, vamos passar pro time. Pro líder geral da competição. Vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras tem 12 pontos em 4 jogos. É o único time 100%. É o primeiro geral da competição. O Palmeiras está muito tranquilo, cara. Muito tranquilo. Já está classificado, já está garantido em primeiro lugar do seu grupo. Vai continuar jogando para ser primeiro geral e ter algumas vantagens na sequência do campeonato. Tem 2 jogos em casa ainda, contra Sporting Cristal e contra Bolívar, que deve ganhar dos 2 tranquilamente. Não deve ter muita coisa. Não deve ter muito problema para bater esses 2 times. Já tá tranquilo. Tem 9 gols marcados, 4 gols sofridos, 5 gols de saldo. É o melhor ataque da competição, empatado com o time do Racing, se eu não estou enganado. Com o time do Racing, é isso mesmo. Tá empatado em melhor ataque com o time do Racing. Então é um time que já tá tranquilo. Não tem muito o que fazer contra o Palmeiras. Eu nem acho que o Palmeiras seja tão surpresa assim. Eu não vou botar em decepção, porque claramente não é uma decepção. Eu vou dizer que o Palmeiras é um time que... Cara, é porque não é um time surpreendente, porque esse é o esperado que a gente tem do Palmeiras. Não é surpresa, mas como não é decepção, eu vou colocar entre as surpresas, mas eu acho que não é a maior surpresa, porque já é meio que esperado. O Palmeiras gosta muito de ser primeiro geral, faz boas campanhas, está batendo recorde aí de time que mais foi para a 8ª de final, invicto, tarará, um monte de coisa. O Palmeiras, assim, cara, a gente sempre pode esperar boas campanhas, desde a fase de grupo. E para finalizar, vamos falar do Mengão. Vamos falar do Mingau. Aqui também, eu acho que aqui também a coisa não tá muito bonita, não. O Flamengo tem 5 pontos em 4 rodadas. 5 pontos em 4 rodadas. É quase 1 ponto por rodada. Tem 3 gols feitos, 3 gols sofridos, 0 de saldo. O Flamengo fez 1 ponto em 2 jogos contra o Central Córdoba, estreante da competição, time que ninguém conhece. Isso pra mim é fora da realidade. O time do Flamengo era para ter passado já nesse grupo, era para estar passando por cima de todo mundo, era para estar com os mesmos 2 pontos do Palmeiras e pros 2 estar ali se bicando para ver quem ia ser o primeiro geral. Mas não. O Flamengo se complicou sozinho contra um time nada a ver com o elenco que tem, cara. Eu sinto muito, mas não era para estar nessa situação. E agora o Flamengo se colocou nessa situação, agora vai ter que se tirar dessa situação. É o único que pode fazer isso. Cara, assim, sendo sincero, eu acredito que o Flamengo ainda passe. Mas, porque pega LDU e Tátira em casa. Basicamente, vai ter que ganhar os 2 jogos. Se não ganhar os 2 jogos, acabou, tá eliminado. Mas eu acho que o Flamengo não pode mais sonhar com o primeiro lugar. Eu acho que o teto do Flamengo agora vai ser o segundo lugar. E para ser feliz, é para ser segundo e comemorando. Porque passou. Cara, isso aqui para mim é muito absurdo. O Flamengo chegar nas últimas 2 rodadas já em clima de mata-mata, tendo que vencer os últimos 2 jogos, para mim é muita loucura, velho. Isso não condiz com o Flamengo que a gente vê nesses últimos anos. Isso não condiz com o Flamengo de Felipe Luiz.
Isso não condiz com os jogadores que o Flamengo tem. Isso aqui beira o absurdo o Flamengo ter que depender das últimas 2 rodadas para se classificar. Como eu estava dizendo, é porque assim, o Flamengo ele tem 3 pontos a menos do que o segundo e o primeiro colocado do seu grupo, o Central Córdoba e o LDU. Só que assim, se o Flamengo ganha do LDU, que é meio que confronto direto, depois vai ter Córdoba e LDU. E aí, se o Flamengo ganha do Tátira do LDU, já está classificado matematicamente falando, não depende de saldo de gols de mais nada. Se ganhar os 2 jogos, já está fácil. Mas isso é loucura demais. Eu acho que a grande decepção dessa Libertadores é o time do Flamengo. Mais do que ninguém. Cara, o Flamengo, com a elenco que tem, folha que paga, já era pra estar assim, ó, tranquilo. Vamos poupar nos últimos 2 jogos, já estamos classificados mesmo, vamos priorizar a temporada. Mas agora não. Vai ter que talvez poupar para jogar Libertadores e talvez prejudicar um pouco do resto da temporada. E ainda vamos ver se vai passar. Porque se não passar, é o maior vexame da história do Flamengo. E um dos maiores vexames da história do futebol brasileiro. Um grande vexame de Libertadores. O time que entra como talvez o principal favorito ser eliminado ainda na fase de grupo. Isso pra mim não existe. E das grandes surpresas, eu acho também que não tem segredo aqui. Porque assim, por mais que o Palmeiras esteja fazendo uma campanha fora do normal, fora do normal não, né? É bem o normal. É 100%, primeiro geral, já está classificado com 4 rodadas. Para mim, a grande surpresa aqui é o time do São Paulo. O time chegou desacreditado, técnico criticado, sem suas principais estrelas, ninguém esperava disso, vem fazendo uma das melhores campanhas da história do time. Isso para mim, beira o absurdo, mas que belo trabalho faz o meu dia e que belo trabalho faz todo o time do São Paulo também. Tá de parabéns e a grande surpresa. Enquanto isso, Botafogo, Bahia e Flamengo tem que abrir o olho para ver se não vai ser eliminado já na fase de grupos. Mas essa é a minha opinião. Qual que você acha que são as surpresas e as decepções dessa Libertadores entre os clubes brasileiros? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui embaixo para mais vídeos como esse.